Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Salve Maria, caros fiéis, paz e bem. Vamos continuar nosso catecismo. Estamos na questão 123. Quais são os sacramentos que se recebem só uma vez? Recebem-se só uma vez o batismo, a confirmação e a ordem. Jesus, o nosso Redentor, ele instituiu os sacramentos para nos comunicar, com a sua divina graça, um vislumbre da sua vida divina. Mas, todavia, a graça de Deus, assim como ela pode aumentar em nós, ela também pode cessar. E por esse motivo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele estabeleceu que alguns sacramentos possam ser recebidos tantas vezes quantas sejam úteis e necessárias à nossa santificação. Ele mesmo ordenou que a Eucaristia seja frequentemente distribuída aos fiéis e que estes se confessem todas as vezes que cometerem um pecado mortal. E de igual modo, seja a extrema-unção administrada em todas as moléstias graves que nos sobrevierem. O matrimônio ele pode ser contraído mais de uma vez, contanto que um dos cônjuges tenha falecido. O batismo, a crisma e a ordem, eles só vão poder ser recebidos uma única vez durante a nossa vida. Com efeito, esses três sacramentos, além de nos comunicarem a graça, imprimem na alma um caráter indelével. Por eles, a alma consagra-se perpetuamente a nosso Senhor Jesus Cristo e nunca poderá revogar tal consagração. Esse quadro está representando uma alma perpetuamente consagrada a Deus pelo sinete do sacramento. Pertence a Cristo, combate por Ele com as armas da cruz, as santas batalhas da fé. Enfrenta, calma e resoluta as insídias infernais. Coisa alguma a atemoriza, pois está revestida da própria força de Deus. Porque pelo batismo estáis mortos para as coisas terrenas, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Questão 124. Por que é que o batismo, a confirmação e a ordem se recebem só uma vez? O batismo, a confirmação e a ordem recebem-se só uma vez porque imprimem na alma um caráter permanente. Questão 125. O que é o caráter? O caráter é um sinal distintivo espiritual que nunca se apaga. Então, a gente tem um exemplo de Juliano o Apóstata. Foi imperador romano, ele nasceu e foi educado na religião cristã, porém ele renegou, a nossa santa religião, assim que ele subiu ao trono. Ele tentou, então, paganizar o império já oficializado cristão por seu tio Constantino Magno. Para esse fim, ele abriu novamente os templos dos ídolos, ordenando que se lhes oferecessem sacrifícios. Ele perseguiu outra vez os cristãos, não tanto com a morte, mas com a privação de empregos e com muitas zombarias. A convicção de que ele trazia em si o caráter de cristão o atormentava terrivelmente. Ele tentava, por esse motivo, cancelá-lo, o caráter, por cerimônias sacrílegas e, ao mesmo tempo, ridículas. Banhava-se com água benta, aspergia-se com o sangue das vítimas. Ele punha frequentemente a mão na testa para constatar se o caráter havia desaparecido. Mas a gente sabe que isso é ilusão, O caráter, ele é indelével e com esse caráter, Juliano, o apóstata, ele morreu numa batalha envergonhado e despeitado. Nem o pecado, nem a apostasia, nem a própria morte podem apagar na alma o sinal sagrado do batismo, da confirmação e da ordem. Com esse sinete espiritual, quis Jesus marcar os seus diletos e distingui-los eternamente dos outros, pois consagram-se a seu serviço. Eis porque São Pedro ele escrevia aos primeiros cristãos: Vós, porém, sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma gente santa, um povo de conquista, para que publiqueis as perfeições daquele que das trevas vos chamou à luz admirável. Questão 126. Que caráter imprimem na alma o batismo,
a confirmação e a ordem. O batismo imprime na alma o caráter de cristão. A confirmação, o de soldado de Jesus Cristo. A ordem, o de seu ministro. O batismo ele vai imprimir na alma o caráter de cristão. Isto é, de pessoa integrada no corpo místico de Jesus Cristo, a sua igreja. Assim como um filho, embora com certos defeitos físicos, conserva a semelhança com seu pai, assim um batizado conservará eternamente a impressão cristã que recebeu no batismo. E este é um título de nobreza que nos leva a viver conforme o nosso divino modelo, Jesus Cristo, e com ele combater as gloriosas batalhas da fé. A Crisma introduz o cristão na milícia de Cristo e o declara combatente na defesa dos direitos de Deus e de sua igreja. Ao soldado entregam-se armas, ao crismado a igreja confia o encargo de a defender, combatendo os inimigos da fé e da virtude. A igreja sim o exige porque pela confirmação o cristão atingiu sua maturidade espiritual. A ordem imprime o caráter de ministro de Deus. Por esse sacramento, é um homem elevado à mais alta dignidade na terra. Por meio dele, recebe o grande poder de instruir, guiar e santificar as almas. Essa imagem está representando São Jorge, o cavaleiro, que enfrenta vitorioso e impávido o dragão. É um belíssimo exemplo para nós, cristãos. Cada um de nós deve combater em prol da virtude da fé. Revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do demônio. Porque nós não temos que lutar somente contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e potestades do inferno. Finalizamos aqui nosso catecismo. Salve Maria e até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida.